Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Torcida vascaína, se não for inscrito aqui no nosso canal, já dá aquela moral, se inscreve aí. Deixa o like também, o like que é muito importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece aí de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral aqui pro Thiagão, deixando o seu like e comentando também. Ainda mais quando o Vascão ganha bem, a gente merece aí o seu comentário pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E a sua participação aqui é fundamental, acrescenta demais aqui no canal e por isso que a gente responde geral. Bora pro vídeo? Mas antes, se inscreve nos canais parceiros aqui do Vasco em Família. Tem o Cruz Maltino Sem Fronteira, tem o Vasco Hoje, Pai e Filha Arte, então dá essa moral. Bora pro vídeo? Vamos trazer aí a coletiva do Lisca, trechos aí da coletiva, onde ele toca aí em alguns pontos aí legais da vitória de ontem, da mudança de postura. Ele atacou ali o psicológico dos jogadores e deu pra ver que os jogadores entraram bem ligados. Vamos trazer aqui o Levenciano, que a gente vê aí, junto com o Projeto Somamos, né, uma ideia de Vasco melhor. Já pensou essa postura aí do Lisca com um projeto, com dinheiro pra contratar? O Vasco aí ia caminhar tranquilo. Então ele mandou também um alô aí, falou, isso é Vasco, essa é a postura de Vasco. Vamos trazer aqui essa postagem dele também. E hoje, família vascaína, não tem vinheta. Não tem vinheta, mas tem o Lisca na coletiva mandando essa aqui. O maluco é bom, o maluco é doido. Se liga só. Eu vou te mostrar aqui uma coisa. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Vasco da Gama. Precisa mais alguma coisa? Não, precisa não, tá ótimo. Então é dessa maneira aí, família vascaína, que o Lisca respondeu ali a pergunta como ele motivou os jogadores, como é que ele tirou esse desempenho aí dos atletas e foi muito engraçado, foi muito bom. Esse é o Lisca. Legal que o Lisca aí conseguiu a sua primeira vitória no comando do Vasco na primeira partida e o time, na minha visão, fazendo a melhor atuação. Como o Bruno Gomes muito bem disse, o Lisca pediu mais agressividade e eu achei o Vasco mais intenso, mais agressivo realmente. Ali no primeiro tempo não conseguiu, e ele fala isso na coletiva, que o time sofreu um pouquinho no primeiro tempo, mas no segundo tempo teve os ajustes e o Vasco caminhou melhor, jogou melhor, e na minha visão foi sim a melhor partida do nosso Vascão. Antes da gente trazer a coletiva aqui, família vascaína, vale lembrar que o Vasco aí tá em quinto colocado na competição, né? Tá aí um ponto atrás do Guarani, do próprio Goiás, mas hoje tem jogos importantes aí que a gente precisa ficar de olho, né? O próprio Operário vai jogar contra o Curitiba. Hoje tem Sampaio Corrêa e Série B e Avaí e Brasil de Pelotas. Então ali, tirando o Brasil de Pelotas, são confrontos de times que estão ali próximo do Vasco, né? Sampaio Corrêa, CRB, o próprio Operário. Deixa eu ver aqui quantos pontos o Operário tem. O Operário, se ganhar do Curitiba, vai chegar aí a 21 pontos, por exemplo. Então, são jogos aí pra gente ficar de olho e dar uma secadinha, talvez um empate aí seja melhor. Claro que se o Vasco atuar assim, manter uma postura de realmente de Vasco da Gama, claro, dentro das suas limitações, eu acredito sim que o Vasco vai subir, precisa de reforços, precisa ainda assim reforçar o seu time, mas foi uma postura bacana, foi um jogo legal, sofremos no primeiro tempo, mas atuamos bem no segundo. Então vamos ficar ligadinho aí nesses três jogos. Família vascaína, eu vou colocar aqui alguns pontos da coletiva do Lisca, que eu achei bem interessante, e principalmente de jogadores que eu vi que realmente atuaram muito bem, que eu gostei muito, que foi o caso aqui do Vanderlei, do Léo Jabá e do Bruno Gomes. Achei os três aí os jogadores
que mais se destacaram na partida. Queria saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários se vocês não veem diferente de mim, outro jogador se destacou mais, e deixa aí nos comentários. E aí a primeira parte da coletiva que eu vou trazer é ele falando aí do Bruno Gomes e do Léo Jabá, né? Dois jogadores que realmente se destacaram. Vamos ver o que o Lisca falou aí na coletiva dessa grande vitória aí de 4-1 do nosso Vascão. O Bruno é um menino que eu conheço há muito tempo, porque eu acompanhei um brasileiro sub-20 no Rio Grande do Sul, que era uma competição tradicional, e o Bruno e o Caio ainda não jogou, mas fizeram a melhor dupla de volantes do campeonato. Isso faz, acho que uns 2 anos. Desde ali, vou te confessar que eu tentei levar o Bruno e o Caio para o Ceará, tentei, mas não consegui. O Vasco naquele momento não liberou, isso foi em 2018. E é um jogador que eu gosto muito, porque tem técnica, tem força, tem personalidade, é competitivo. E a gente, quando é novo, a gente tem que aprender as coisas, né? E o Bruno aprendeu, né? Da pior maneira possível, que é sendo expulso, sendo contestado. Mas eu conversei bastante com ele, e o que passou, passou, né? Quando chega um novo treinador, a conta é zerada, né? E eu falei isso para ele. E agora nós íamos ver qual é que ia ser a postura dele daqui para frente. E a resposta dele foi muito positiva, né? De controle. Ontem nós fizemos a dinâmica, ele falou bastante. E o Léo, ontem talvez seja o menino que quando ele se expressou, quando ele falou, ele contou a história de vida dele. Ele teve um problema muito sério, ele teve uma bactéria, né, no joelho. Quando ele estava na Grécia, ele foi desenganado pelos médicos. Os médicos falaram que provavelmente ele nunca mais ia poder jogar futebol. E ele só rezava para poder pelo menos caminhar de novo, né? E eu acho que ele está caminhando bem, porque hoje ele correu bastante, né? Então ele contou essa história, né? Desabafou, o grupo todo também não sabia, a maioria não sabia dessa história, né? Então a comemoração foi em torno disso, né? Eu falei, tá aí a tua perna, meu amigo, tá aí, ó, tá novinha, tá inteiraça, né? Então foi nesse sentido. O Léo, um menino que a gente já conhecia também desde o tempo do Corinthians, na base. Ele fez uma Taça São Paulo maravilhosa pelo Corinthians também. É um jogador de força, agressivo, e com confiança ele pode nos ajudar bastante. Família vascaína, nesse segundo trecho aí da coletiva, o Lisca fala um pouquinho ali, né, de saber sofrer. Foi o que o Vasco fez aí no primeiro tempo. O Vanderlei fez grandes defesas. Ele diz ali basicamente que não dá para você colocar aí nos 90 minutos sem um time intenso, sem um time que não dá chance para os adversários. Isso é complicado, isso é muito difícil, mas o Vasco soube sofrer e o Vanderlei, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes nomes da partida. Nesse trecho da coletiva, ele vai falar aí do Vanderlei, que realmente uma grande atuação, e fala também, família vascaína, uma mudança muito interessante que o Lisca fez, que foi colocar o Bruno Gomes como segundo volante e o Matias Galarça como primeiro. Eu não trouxe aqui na coletiva, mas ele fala aí, quem sabe aí eu tô achando um grande primeiro volante para a seleção paraguaia. O Matias Galarça aí passando a jogar de primeiro volante, e o Bruno Gomes, na minha visão, fez uma grande partida de segundo volante. Já é uma mudança que eu nunca vi no Vasco. Todos os treinadores que passaram sempre utilizaram o Bruno Gomes de primeiro volante, e dessa vez aí ele colocou o Bruno Gomes de segundo volante. Inclusive, ele fala ali que conhece bem o futebol do Bruno Gomes, porque acompanhou o Lisca, que é treinador de base, né? Foi bastante tempo da carreira dele um treinador de categoria de base, então conhece aí vários jogadores. Falou do Caio Lopes, falou do João Pedro na coletiva, falou aí do próprio Bruno Gomes, e aí por esse motivo utilizou o Bruno Gomes mais à frente e deu certo. Se liga só no que ele fala. O Vanderlei é um cara muito experiente, muito vencedor, né, na vida, né? Eu tenho uma confiança enorme nele. Ontem a gente conversou bastante. É um cara muito experiente, está valorizando demais também. É um cara que já está com 36, 37 anos, parece um menino treinando, jogando, com ambição, com objetivos ainda na carreira. E isso me deu muita confiança, e parabenizar ele pelo grande jogo que ele fez hoje também. Como você falou no início, né, a gente sofreu um pouco, ainda estávamos um pouco perdidos, né, numa nova maneira de dividir a marcação. Principalmente os dois volantes, o Bruno e o Galarza, né, porque ainda não estão tão... Anteriormente jogava o Bruno mais como primeiro, o Galarza como segundo. Eu inverti essa situação e a gente sofreu um pouquinho, né? Também na iniciação deles, né? Depois do segundo tempo, o Cano também se posicionou bem melhor sem a bola para inibir a iniciativa do time adversário. E aí crescemos também, né, em confiança, em qualidade. Mas você fez um comentário muito assertivo. Realmente o futebol, no nível assim mais alto, né, ele não é só de uma equipe. Você tem que saber passar por várias fases na partida.
Família vascaína, pra gente estar finalizando o vídeo aqui, vamos trazer a opinião aí do Levin esse ano, né? Com um bom vascaíno que realmente é vascaíno. Se Deus quiser aí, como ele disse, em agosto vai haver mudanças e ele vai ser o presidente do Vasco, se Deus quiser. Né, a gente espera isso e aí em agosto, a gente já está ansioso para essa mudança. E ele se posicionou ali também através do seu Instagram após a vitória aí de 4-1 do nosso Vascão e disse o seguinte, se liga na postagem aqui do Levin esse ano. E ele colocou o seguinte, ó, é isso aí, o Vasco se impõe, joga com mais força e confiança e goleia. Motivação pelo novo treinador que está de parabéns pela estreia. 1,57 pontos por partida nos deixa próximo de disputar uma vaga na Série A. Vamos torcer para seguirmos nesse ritmo. Vamos, Vasco! É isso aí, essa é a postagem do Levin esse ano. E basicamente eu acho que o que ele falou era o que todo torcedor vascaíno esperava desse time. Claro que a gente sabe que o time do Vasco tem suas limitações, precisa de reforços, mas são jogadores que realmente poderiam entregar mais do que vem entregando, principalmente na Série B. O Vasco tem que ser protagonista e mostrou isso ontem. Apesar ali de ter dado algumas chances para o Guarani, mostrou muita intensidade, muita força, muita vontade, muita atenção no jogo. Apesar de ter tomado o gol, acho que o Vasco foi ligado no jogo e isso aí cabe ao Lisca, sim, essa motivação, esse jeito irreverente dele. Então concordo com o Levin esse ano aqui, a motivação pelo novo treinador funcionou e tomara que até o final do ano a gente consiga manter esse desempenho aí, né? A gente sabe que vai sofrer com o time que a gente tem, por isso que no momento que esses caras estão lá fazendo merda dele, tomara que eles possam trazer alguns reforços para melhorar mais aí o trabalho do Lisca, para dar mais opções para o Lisca e aí a gente subir para a Série A com mais tranquilidade, porque ainda está muito embolado e o Vasco agora precisa ter uma sequência de vitórias, já que tem 2 jogos aí bem complicados já na Série B, que é o Botafogo, se trata de um clássico e depois pega um jogo aí fora contra o Vitória. Então, a gente tem que desempenhar melhor, cabe reforços no time e vamos aí esperar que esse time do Vasco, a partida de ontem, seja um bom exemplo, uma boa partida para que a gente possa seguir nessa pegada, nessa vontade. E aí, parabéns pro Lisca por ter colocado aí na cabeça dos jogadores e parabéns para os jogadores também pela partida de ontem. E vamos que vamos, agosto está vindo aí e que o Levin e o Projeto Somamos possa entrar no Vasco e aí, né, Lisca, Projeto Somamos, Levin, jogadores, caminha aí o Vasco para uma das mais tranquilas, porque nesse momento aí ainda tá bem complicado, tá bem difícil, mas vai melhorar. Lisca chegou aí e já fez uma grande partida. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.